te espera no próximo ano? Se você não sabe, é porque você ainda não descobriu qual é o seu arcano anual de 2026. Mas não se preocupa, porque no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre arcanos anuais. Desde como calcular o seu, até como a energia dessa carta rege e impacta o seu ano. Então, se você quer começar 2026 preparado e saindo na frente de todo mundo, é só continuar assistindo o vídeo. Arcano anual nada mais é do que qual carta de tarô vai reger a energia do seu ano. Mas ela é muito mais profunda do que simplesmente determinar se você vai ter um ano bom ou ruim. Na verdade, ela vai te direcionar. Ela vai apontar possíveis desafios, possíveis aprendizados e circunstâncias que você pode acabar enfrentando naquele ano. Mas também, como eu falei, ela vai te dar um direcionamento. Então ela vai te aconselhar sobre qual deve ser a sua postura e quais atitudes você deve tomar diante dessas situações. Então por isso que é um cheat code, porque você tem a chance de saber o que vai acontecer e como agir quando isso acontecer antes de fato acontecer. É você entrar em 2026 estando mais preparado, porque você sabe o que pode vir e quais atitudes você deve tomar quando essa situação vier. Todo mundo tem o seu próprio arcano anual e eu vou ensinar você a calcular o seu já já. Estou continuando o vídeo. Mas o próprio ano carrega o seu próprio arcano anual. E é muito importante que você saiba que carta é essa, porque ela vai acabar influenciando o arcano anual de todo mundo e o ano de todo mundo. Então, falando sobre 2026, o arcano anual de 2026 é a roda da fortuna, porque somando os números 2 mais 2 mais 6, a gente chega ao número 10. O arcano 10 é a carta da roda da fortuna. Então, falando brevemente aqui sobre o que essa carta representa, ela fala mais do que sorte e prosperidade, porque é uma carta que fala sobre o ciclo da vida. Só que mais precisamente nos lembra que estamos vivos e por estarmos vivos nada está determinado. Tudo pode acontecer. A vida está em constante movimento, tal qual uma roda. Então, pela minha interpretação, 2026 promete ser um ano de muito movimento, de novas oportunidades, diferente do que foi 2025. 2025 você pode ter sentido que foi um ano meio parado, um ano meio introspectivo, mas 2026 promete ser um ano de muito movimento, de muitas oportunidades e situações aparecendo assim, ó, sem você nem esperar. A carta fala sobre mudanças que precisam e vão acontecer, fala sobre recomeços e também fala sobre karma. Mas todo o arcano, gente, também tem o seu lado sombra, que é os possíveis desafios que você pode enfrentar diante dessas situações. Então, falando sobre 2026, se você for uma pessoa muito controladora, muito perfeccionista, que gosta de seguir uma sequência perfeita, você pode acabar sofrendo bastante em 2026, porque como eu falei, é um ano de eventos inesperados acontecendo, de perdas inesperadas acontecendo, e você vai ter que aceitar isso, sabe? Se você tiver dificuldade em soltar o controle, você pode acabar sendo impactado pelo lado negativo da carta. A carta também fala sobre mudanças, como eu falei. Se você resistir a elas, você pode ser impactado pela energia negativa do arcano. E a gente não quer isso, a gente quer realmente saber o que pode acontecer para agir certo e ter um ano incrível, um ano de realizações. Agora sim, o momento que todos estavam esperando, que é como calcular o seu arcano anual. Então, gente, eu vi várias formas que você pode fazer isso. A comunidade mística aparentemente não entrou em consenso sobre uma forma definida, mas a forma que eu vou ensinar pra vocês agora é a forma que mais foi propagada. Eu pesquisei bastante e vi que mais pessoas falavam que essa era a forma certa. Você vai pegar o dia e o mês do seu aniversário e vai somar com o ano de 2026. Mas quando você for somar, é cada número. Então, dando o meu exemplo pra vocês, eu nasci no dia 3 de dezembro, mais 2, mais 2, mais 6. O resultado deu 16, que é a carta da torre. You girls not ready for what's coming. Melhor vocês orarem por mim, porque 2026 promete ser um ano assim.
Já já eu falo sobre isso com vocês, mas antes eu preciso lembrar de que só existem 22 arcanos maiores. Então, se o seu resultado der mais que 22, você vai ter que somar esse resultado até dar menos que 22. E aí você chega ao resultado do seu arcano anual. E lembrando que a energia do seu arcano anual, ela já começa a aparecer, ela já começa a dar sinais ali nos últimos meses do ano que você ainda está. Então, falando sobre 2026, o seu arcano regente de 2026, você ainda vai ser um pouco impactado por essa energia nos últimos meses do ano, e você ainda está vivendo. Eu vou dar meu exemplo, né? Meu arcano anual é a carta da Torre, que fala justamente sobre deixar desabar estruturas ruins ou você mesmo se forçar a quebrar elas. E no final desse ano eu já estava muito focada em construir uma nova rotina, porque eu vi que a minha rotina de 2025, como fui levando a minha vida, simplesmente não dava mais pra continuar. Eu não podia mais ser aquela pessoa, entendeu? Muito antes de saber qual era de fato o meu arcano anual, eu já estava pensando que eu precisava me libertar dessa rotina, que eu precisava construir estruturas novas acerca dessa rotina. Então esses últimos meses também é oportunidade de mudança, tá, gente? De você começar a agir conforme o seu arcano anual te aconselha. Eu falei pra vocês que o meu arcano anual é a Torre e que estou esperando o pior, confesso. Mas antes eu preciso salientar pra vocês de que tarô não é sentença. Tarô não é algo determinado e imutável. Como eu falei pra vocês, tarô é aconselhamento. Mas quem faz um ano ser bom ou ruim somos nós mesmos e as nossas escolhas. A gente usa desses artifícios pra saber o que pode acontecer e quais devem ser as nossas atitudes quando isso acontecer. Mas de nada adianta você tirar uma carta de energia extremamente positiva se você faz tudo o contrário do que o tarô te aconselha a fazer. Você não vai ter um ano bom, você não vai ter um ano bem aproveitado. Eu vou dar um exemplo pra vocês da carta do mundo. Quem tirou o mundo como arcano anual, parabéns, é uma carta extremamente positiva, fala diretamente sobre sucesso, realizações, comemoração, vitórias, conquistas, mas é uma carta que também fala de fim de ciclo. Ou seja, você passou por todo um processo que deu certo, você conseguiu atingir a sua vitória, o seu objetivo, e agora é hora de aproveitar. Mas se você não aceitar esse fim de ciclo, se você não aceitar que esse projeto acabou e ainda ficar tentando desenvolver ele, tirar algo disso, dessa situação que já tá completa, você vai ser impactado pelo lado negativo do arcano, que fala sobre frustração, sentimento de estagnação, luto. Enfim, você não vai aproveitar a energia maravilhosa da carta do mundo. Então, siga o conselho do seu arcano. E é isso que vai fazer você ter um ano bom. Não é só simplesmente a carta. A carta não faz nada além de guiar você. Como eu falei pra vocês, o meu arcano anual de 2026 é a Torre. E a Torre é, assim, muito temida porque é uma carta de energia um pouco mais pesada, de acontecimentos um pouco mais difíceis. Mas eu não vou deixar que isso dite pra mim que eu necessariamente tenho que ter um ano difícil. A carta da Torre fala, sim, sobre rompimento. E pela minha interpretação, um rompimento forçado. Aquele que você não necessariamente está preparado pra romper, mas que você precisa romper pra elevar de nível, para que a sua vida melhore. A carta fala sobre estruturas disfuncionais. Também fala de fim de ciclo, mas não é nesse contexto romantizado que nem é da carta do mundo. É algo que precisa romper, você querendo ou não, porque isso tá trazendo a sua vida para baixo. Isso tá te estagnando, isso tá te parando e impedindo você de atingir o seu potencial máximo. Mas, gente, às vezes as estruturas que mais nos trazem para baixo, às vezes os hábitos que a gente sabe que são prejudiciais para nós, são aqueles que não somos mais apegados e por isso é tão difícil a gente deixar ir. Mas, basicamente, em 2026, o meu arcano tá falando para mim que não importa se é difícil, não importa o quão apegados são essas estruturas, eu tenho que deixá-las desabarem, porque são estruturas que não funcionam e que me impedem de atingir o meu potencial máximo. Então, vai ser um ano que eu posso enfrentar muito luto, muito sofrimento por conta dessas perdas, mas também é um ano que se trata de libertação, de me livrar de tudo que não serve mais para conseguir brilhar, para conseguir ser a minha melhor versão. Então vocês estão vendo que todo arcano tem o seu lado luz e o seu lado sombra? Se eu ficar muito apegada e se eu ficar me remoendo por essas perdas, eu vou ser impactada pela energia negativa desse arcano. Mas se eu deixar as coisas irem, se eu deixar essas estruturas desabarem, se eu deixar que a verdade seja mostra pra mim e aceitar ela, eu vou viver um ano de libertação. É um ano para me tornar a minha melhor versão de
de fato e me livrar de coisas que já não servem pra mim. Então, manas, amigas, filhas, irmãs, você que tá assistindo aí do outro lado, não pense que só porque o seu arcano é de energia mais positiva ou de energia mais negativa, que isso tá pré-determinado que seu ano vai ser bom ou que vai ser ruim. Você que vai fazer o seu ano ser bom ou ruim. E por isso você precisa seguir os conselhos que o tarot tá te dizendo pra seguir. Porque é dessa forma que a gente cria um ano 100% aproveitado, curtindo somente o lado luz do arcano. É claro que o lado sombra desse arcano pode vir à tona em algum momento, mas é a gente fazer o que nos foi aconselhado a fazer. 2026 tem tudo pra ser um ano incrível, de muito crescimento pessoal, de muitos aprendizados 100% aproveitáveis e um ano pra simplesmente curtir muito. Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal. Comente qual será o seu arcano anual de 2026, porque eu quero saber. E se possível, eu vou te dar algum aconselhamento também sobre a interpretação que eu tive sobre o seu arcano. Se você acha que esse vídeo foi útil, ele pode ser útil para outra pessoa, então compartilhe ele com o seu melhor amigo. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.